Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Uma boa tarde para todos vocês. Estamos aqui para mais um encontro para a escuta e meditação da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo. Estou aqui aguardando a sua presença para junto assim meditarmos na Palavra de Deus. Espero que estejam todo mundo bem, todos vocês estejam bem, né? Que estejam nesse momento disponível para dar um tempinho para essa nossa leitura e meditação e ver assim quais são as mensagens que o Senhor tem para nós no dia de hoje, dando continuidade às mensagens de ontem. As mensagens de Deus são sempre contínuas na nossa vida e nós precisamos delas para ter uma vida melhor, né? Para ter uma vida mais feliz, para ter uma vida mais alegre, para saber como viver bem, né? Você que já está aí, bem-vindo, bem-vinda. É com grande alegria que eu começo nessa tarde esse nosso encontro. Muita alegria no meu coração. E mais ainda quando eu percebo que você está aí do outro lado, né? Gostaria de pedir a você que está aí, que pegue também a sua Bíblia para você conferir comigo as leituras e a meditação, né? É importante que a gente esteja com a Bíblia seguindo para a gente ter também um bom acompanhamento dessa palavra. Nessa tarde de quinta-feira, para nós, já quase a tardinha, já quase noite, é um dia assim especial para nós, dia de quinta-feira, porque a gente tinha sempre o hábito de todas as quintas à noite a gente celebrar a adoração ao Santíssimo Sacramento. E hoje nos faz uma grande falta por não estarmos assim com a igreja disponível para fazer essa grande oração de adoração ao Senhor. Mas nesse momento em que aqui estou para ler e meditar a sua palavra, acredito, e é dessa forma que eu creio, que meditando, lendo e meditando a sua palavra, a gente também está adorando ao nosso Deus. A gente também adora o nosso Deus. Vamos fazer esse momento também como um momento de adoração. Meditando e adorando, louvando e agradecendo a Deus pela chance de mais um dia que termina e com a graça dele estamos com saúde, né, meus irmãos? Não é minha irmã Cida Oliveira, que já está aí de plantão, né, minha amiga? Glória a Deus por você, graças a Deus por você existir, por você querer ouvir a sua santa palavra. Deus seja louvado. Graça e paz da parte de Deus para você e todos aqueles que vierem ver esse vídeo agora ou mais tarde, em qualquer momento. Graça e paz para todos vocês. Iniciemos agora com esta prece que diz o seguinte: ouve, Senhor, a voz do nosso apelo. Tende compaixão de nós e atendei-nos. Vós sois meu protetor. Não me deixeis, não me abandones, ó Deus, nosso Salvador. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos do Facebook, o Senhor, Ele nos reuniu nesta tarde, neste momento, neste encontro, em seu amor, para experimentarmos o poder da sua palavra e entrarmos em comunhão com Ele. Seja este momento de leitura e meditação uma escola de oração e de comunhão fraterna para todos nós. Oremos ao nosso Deus, mas antes
Vamos pedir à Trindade Santa que nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos fazer em nossas fraquezas, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos hoje para a leitura que não é mais do livro dos reis, como durante quase 8 dias meditamos, leitura tirada do livro dos reis. Hoje à tarde nós vamos meditar a leitura tirada do livro do Eclesiástico. Livro do Eclesiástico. Eclesiástico 48, o capítulo é 48, portanto, se você está aí com sua Bíblia, você pode acompanhar. Eclesiástico 48, de 1 a 15. E ele diz o seguinte: o profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles, e, no seu zelo, reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor, fechou o céu, e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornastes glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu que levantastes o homem da morte e dos abismos pela palavra do Senhor. Tu que precipitastes reis na ruína e fizeste cair do leito homens ilustres. Tu que ouviste censuras no Sinai e decretos de vingança no Horebe. Tu ungiste reis para tirar vingança e profetas para te sucederem. Tu fostes arrebatado num turbilhão de fogo, um carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, fostes designados para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Nós também, com certeza, vivemos, mas após a morte não será tal o nosso nome. Apenas Elias foi envolvido no turbilhão. Apenas Elias foi envolvido no turbilhão. Eliseu ficou repleto do seu espírito. Durante a vida não temeu príncipe algum, e ninguém o superou em poder. Nada havia acima de suas forças, e até já morto, seu corpo profetizou. Durante a vida realizou prodígios, e mesmo na morte, suas obras foram maravilhosas. Palavra do Senhor. Viram aqui, meus irmãos? É um outro livro, não é mais o livro dos reis, é o livro do Eclesiástico, mas continua ainda falando de Elias. Falando das maravilhas que Elias fez. A mensagem de Deus é sempre assim, é sempre contínua. Se a gente ouviu ontem e hoje a gente não puder ouvir, amanhã já fica mais difícil para a gente entender. Porque a mensagem do Senhor, ela é sempre contínua. Ela para ontem em um ponto e hoje dá continuidade a partir daquele ponto. Perceberam comigo?
essa coisa assim de continuidade da palavra do Senhor? Pois bem, em continuidade essa palavra do Senhor e meditando esta leitura que ouvimos, vamos refletir o Salmo. O Salmo é o Salmos 96, entre parênteses 97, que é 96 para a Bíblia Católica e 97 para as Bíblias evangélicas. Os versículos é 1, 2, 3 e 4, 6, 7, é o versículo 12. A nossa resposta será: alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é Rei, e as ilhas numerosas rejubilem. Trevas e nuvens o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. E agora ao redor seus inimigos. Seus relâmpagos clareiam toda a terra. Toda a terra, ao contemplá-los, estremece. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Os que adoram as estátuas se envergonhem, e os que põem a sua glória nos seus ídolos. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Passemos então ao Evangelho para concluir as nossas leituras, que são 3 todos os dias, né? São 3 que tem, como eu falei, uma mensagem contínua. O Evangelho que nós veremos agora é o Evangelho tirado do livro do evangelista Mateus. O capítulo é o 6, capítulo 6, versículo de 7 a 15. Mateus 6, versículo de 7 a 15. Você já procurou e já encontrou aí na sua Bíblia? Se já, maravilha. Que bom, né? Que já estão acompanhando junto comigo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Muito antes do que vos peçais. Vós peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometerem, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha aí, perceberam?
Vejamos, tem ou não tem uma continuidade? Ontem Jesus falava, nos ensinava de como orar. E ele dizia, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está nos céus. Pois o teu Pai que vê o que está oculto, lhe dará a recompensa. Hoje nós vimos aqui já uma continuidade. Mas antes vou voltar lá, né, na leitura do Antigo Testamento, que como eu venho dizendo sempre, e como eu assim vejo, né, e acredito, o Velho Testamento conta a história de um povo, conta a história da vida dos profetas e como o povo de Deus caminhava naquela época, rumo a uma terra prometida. E hoje nós estamos caminhando rumo a uma terra prometida, que é o céu, né? Por isso, nós temos também uma caminhada. Eles andaram deserto adentro. Nós estamos andando hoje nos nossos desertos, rumo a esta terra que todos querem alcançar. E para a gente entender como aquele povo viveu, como aquele povo acreditou, como aquele povo morreu, sofreu, temos o Antigo Testamento, né? E aqui nos fala do profeta Elias, no livro do Eclesiastes. E ele, engraçado, no livro dos reis ontem, a gente viu no finzinho falando que Elias, né, estava mais Eliseu, ao lado do rio, o rio Jordão, e Eliseu não deixava Elias por nada, porque ele estava querendo ver o momento em que Elias seria levado por Deus, né, ao céu. A Bíblia nos deixa claro que Elias não foi morto e enterrado, não, nem tampouco comido pelas aves, as aves do céu. Elias estava lá, mais Eliseu. E o que foi que aconteceu? Né? Veio uma carruagem de fogo com cavalos de fogo, passou entre os dois, e nesse passar, Elias foi, né, elevado aos céus. Tem gente que diz, meus irmãos, que ninguém foi para o céu assim, dessa forma. Mas o próprio Jesus, ele nos disse, o próprio Deus nos disse, muitos dos que aqui estão não passarão pela morte. É aquela coisa do arrebatamento. E Elias foi arrebatado. Jesus foi para o céu de corpo e alma, a gente sabe disso, na ressurreição. Nossa mãe Maria também foi assunta ao céu. E agora vemos a história, né, de Eliseu, que estava lá e teve como testemunha, de Elias, que teve como testemunha Eliseu. Ninguém vai poder dizer que é mentira, porque o próprio Eliseu deu testemunho durante toda a sua vida sobre esse fato acontecido às vistas dele. A gente viu que passou aquela carruagem e só sobrou ali, próximo a Eliseu, aquela túnica, aquele manto que estava enrolado, ao qual Elias tinha batido nas águas do rio para que as águas se afastassem. E também Eliseu fez a mesma coisa para voltar, para atravessar o rio de volta. E hoje a gente vê aqui, logo no início do livro do Eclesiastes, já outro livro, dizendo: o profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma tocha. Mais adiante a gente vê falar aqui, ó. Tu fostes arrebatado, versículo 9. Tu fostes arrebatado num turbilhão de fogo, um carro de cavalo também de fogo. Então, assim, nenhum livro falou, no outro confirmou, né? E ele foi arrebatado. Então, meus irmãos, a gente vê muito falar disso, né? De arrebatamento, e até vemos falar que no final do tempo, muitos serão arrebatados. A gente vê falar também de arrebatamento para o final dos tempos.
está em outra parte da Bíblia, que um dia nós vamos lendo, seguindo a palavra de Deus, como eu disse, que é uma mensagem contínua, que a cada dia vamos vendo uma mensagem nova, uma mensagem diferente. A gente vai chegar um dia nessa parte que vai falar sobre o final do tempo, sobre o arrebatamento, né? E aqui no livro de Eclesiastes, a gente vê que todos os versículos eles falam assim: ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios. Ele mereceu ser arrebatado, ser elevado ao céu. Mais embaixo, a gente vê: tu que precipitastes reis na ruína e fizeste cair do leito homens ilustres. Isso mesmo aconteceu. Reis foram à ruína, porque ele transmitia de Deus a sua mensagem e aqueles reis não aceitavam, não acreditavam. E é isso que nós tiramos aqui de conselho para nós. Os que creem verão a glória de Deus. Os que não creem, como diz em outra parte do Evangelho, não verão e já estão condenados, né? Mais embaixo, diz também: tu ungiste reis para tirar vingança e profeta para te sucederem. Tu ungiste reis para tirar vingança. Não era que ele queria vingar-se de ninguém, não. É porque ele estava fazendo o que Deus mandava. Se homens daquele tempo e os homens de hoje ouvirem a sua mensagem, a sua palavra, e não fizer como ele manda, com certeza vai ter uma punição. Não tenho dúvida de jeito nenhum. Assim como aconteceu outrora, acontecerá hoje, amanhã e sempre. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Então, meus irmãos, ele teve essa missão, né? Ele teve essa missão, foi designado para acalmar a ira. Que ira foi essa? Ira de Deus. Porque, meus irmãos, depois da gente, Deus falar conosco, falar a vida toda, falar sempre, falar todo dia, dar uma mensagem nova através dos seus profetas, dizer: olha, é por aqui, é dessa forma que você vai ser feliz. Mas quando as pessoas têm cabeça dura, coração duro e não seguem, com certeza inflamamos a ira do nosso Deus. E com certeza, só a oração para acalmar a ira do nosso Deus. Só a oração para acalmar a ira do nosso Deus. E não só a oração, como a conversão. Quando Deus espera de nós a conversão e nós nos convertemos, a ira de Deus é acalmada contra nós. E ele mandou Elias para isso, também para acalmar a ira do Senhor. E para reconduzir o coração do pai ao filho, né? Muitos viviam também, né, com dificuldade de relacionamento, de se relacionar pai com filho. É como hoje, pai com filho, filho com pai. Está muito difícil os relacionamentos. E Elias estava ali para apraziguar, para dizer: olha, nosso Deus quer assim. Era um profeta do Senhor. E ele só pregava, só falava daquilo que ouvia da boca do próprio Deus. Pois é, meus irmãos, e durante toda a sua vida, diz aqui no final, que ele realizou prodígios e mesmo na hora da morte, suas obras foram maravilhosas. Que Deus nos conceda a graça de, mesmo na hora da nossa morte, nós fazermos obras maravilhosas, que deixe nosso Deus alegre, né? Que nos dignifique, né? É muito importante a gente seguir fazendo bem, cumprindo os mandamentos até o final, né? Aqui vem uma parte do Salmo que eu quero falar um pouquinho, porque há uma grande confusão entre venerar imagem e adorar. Pode ser que tenha alguém aí que vai ver esse vídeo depois que me critique por eu ter aqui algumas imagens, porque em um momento a Bíblia fala dessas imagens, né?
E em outro momento, a gente vê que o próprio Deus mandou fazer. Mas a gente não adora. A gente católico, a gente não adora. Porque adorar é dobrar o joelho diante. Eu não dobro o joelho diante das minhas imagens. Eu apenas tenho elas para lembrar que no céu tem alguém que viveu do jeito que eles viveram aqui na terra, estão vivendo lá no céu. Eu olho para eles e lembro deles que viveram, estão no céu. Inclusive, nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Mãe Maria, que já estão lá, né? Nossa padroeira, Senhora Santana. Aqui tem uma parte que diz assim: os que adoram as estátuas se envergonhem, e os que põem a sua glória nos seus ídolos, aos pés de Deus, vêm se prostrar todos os deuses. Aos pés de Deus, que é o único a quem devemos adorar, vão se prostrar todos os deuses. Só que essas estátuas para nós não são deuses. Aqui fala de ídolos. Idolatria é uma coisa, veneração é outra, né? E a gente tem que saber, né, a diferença entre um e outro. Eu digo para vocês, e todos nós sabemos, nós que somos católicos, que a gente dobra sempre o joelho diante de Jesus Eucarístico aos domingos, né? Aos domingos a gente sempre dobra o joelho, a gente sempre se ajoelha. Mas a gente não adora ídolos, nós não temos ídolos, ok? Então aqui é uma parte que fala, e eu não deixei para trás, porque eu não tenho medo de falar sobre adorar, sobre idolatria, eu não tenho medo. Porque eu tenho certeza, tenho consciência de que nós não adoramos. Nós veneramos e prestamos às vezes culto, né, em homenagem a eles pelos que eles fizeram aqui na terra. Olha só Elias. Elias foi elevado ao céu. Elias, será que hoje não está na glória de Deus, santificado? Será que eu ainda tenho dúvida que Elias não está na glória de Deus? Se ele fosse uma coisa ruim, vamos dizer assim, no linguajar de hoje, se ele só tivesse feito mal aqui, será que ele teria sido arrebatado por Deus para estar lá junto de Deus e junto dos seus anjos? Eu acredito que não. Podemos assim admirar Elias? Sim. Podemos assim venerar Elias? Sim, o profeta Elias. Mas vamos agora ao Evangelho. Ontem ele dizia que quando a gente fosse orar, entrasse no nosso quarto, fechasse a porta e orasse ao Pai que está no céu, né? Então, meus irmãos, aqui hoje ele disse, olha, faça isso. Mas ele nos ensinou hoje uma oração completa. Se você observar, o Evangelho tem tudo que precisamos para pedir e orar a Deus. O Pai Nosso, né, que está aqui no Evangelho, ele começa nos ensinando a chamar Deus de Pai. Pai Nosso. Porque foi o próprio Jesus que nos deu o seu Pai como Pai, né? Ele nos ensina a pedir que venha o seu reino. Venha a nós o seu reino. Que reino é esse que nós queremos? Reino de paz, reino de justiça, reino de amor, reino de caridade, reino de perdão, reino de oração, reino de louvor. A gente não quer essa terra mais corrompida que está aí. Queremos que o reino de Deus chegue logo. E olhe que ele já está no meio de nós, hein? E olhe que ele já está no meio de nós. Muitos ainda não perceberam, mas o reino de Deus já chegou e está no meio de nós. Dizemos a ele que seja feita a sua vontade e não a nossa. Que a sua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita lá no céu, né? Como todos fazem lá no céu. Fazem a vontade de Deus. Aqui nesta oração nós pedimos também pelo pão nosso, o pão nosso de cada dia, para que não nos falte, para que não falte na mesa de ninguém. E no final dessa oração completa, ele nos ensina a dizer: perdoai
as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Este aí é o X de toda a questão. Perdão, perdão e perdão. Quando eu rezo o Pai Nosso, eu estou dizendo que Ele só vai me perdoar se eu perdoar. Mas se eu continuo implacável com as pessoas que me magoam, com as pessoas que me ferem, se eu não perdoo o meu irmão, eu não sou digna de receber o perdão do nosso Deus. Está dito pelo próprio Jesus que nos ensinou. Recite todo dia isso. É como se ele tivesse dito, recite todo dia isso para vocês nunca esquecerem que precisam perdoar. E aqui está, concluindo a mensagem de hoje. A oração que ele nos ensinou. E agora vamos orar esta oração, né, meus irmãos? Vamos rezar com mais força, com mais fé, com mais, como é que diz? Com mais concentração, bem do íntimo do nosso coração, pedindo que através dessa oração ele possa assim cuidar de todos nós, cuidar de todos os filhos, nos dar a graça do perdão, nos dar a graça de viver o amor. Com esta oração que nós vamos rezar agora, que Jesus e o nosso Deus possam assim olhar pelo nosso Brasil, por tudo que está acontecendo no nosso país e no mundo, para que Ele possa aplacar sua ira, para que Ele possa acalmar a sua ira, para que Ele possa conceder a graça do extermínio dessa pandemia. Que Ele possa, assim, restaurar as nossas famílias no que precisa ser restaurado. Que Ele possa, assim, dar a graça de sermos pessoas orantes. Que Ele possa, assim, nos dar a graça de escutar e meditar a sua palavra e de pô-la em prática. Oremos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livra, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Senhor, deste mal. E a nossa Mãe Maria, que é a Mãe da Divina Misericórdia, rezemos todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Que bom ter vocês aqui, meus irmãos, minhas irmãs. Que bom ter vocês como companheiros de oração. Graça eu dou ao meu Deus por vocês. Glorificado seja o nosso Deus pela vida de vocês. Muito obrigada por estar comigo nesse finzinho de tarde. Muito obrigada. Que Jesus nunca deixe vocês faltar o desejo de ouvir a sua santa palavra. Seja comigo, seja com os padres nas missas, seja a qualquer momento, em qualquer tempo, a qualquer hora. Que vocês sempre sejam desejosos de ouvir a palavra de Deus. Amém? Que bom, né, minha irmã? Quero agradecer também a minha irmã e amiga Marileide, que está sempre comigo. Parece que ela deu uma saidinha, né? Mas é porque ela também toma conta de um bebê. Deve estar traquinando, né? Esse bebê uma hora dessa. Mas tudo bem. Quem ouvir depois esse vídeo, muito obrigada a vocês. Quem puder comentar alguma coisa a respeito do que ouviu, seja positivo ou negativo, não tem problema o comentário.
A gente aprende com o positivo e aprende com os negativos também. É muito bom. Obrigada a todos. Até mais. Vamos ficar com Deus e a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo para todos vocês. Uma boa noite e que Jesus sempre vos acompanhe. Tchau. Meu abraço. Fiquem com Deus.